Olá, seja muito bem-vindo ao Prev Papo, o podcast da Sabesprev. Aqui a gente fala sobre previdência de um jeito simples, direto e conectado com a vida real. No episódio de hoje vamos falar de um assunto que pode salvar casamentos, ou pelo menos evitar muitas discussões. O planejamento financeiro em casal. Porque quando se vive junto e se planeja a aposentadoria com alguém especial, é preciso alinhar expectativas e tomar decisões em parceria, garantindo segurança e liberdade. Para isso, vamos contar com a experiência de um casal de especialistas em atuária, finanças e comunicação, Giancarlo e Magda, que vão compartilhar suas experiências para organizar as finanças em conjunto. Eles estão casados há 23 anos e formam uma verdadeira parceria de sucesso. Além disso, aqui ao meu lado, eu tenho a honra de receber o presidente da Sabesprev, Roberto Afonso Anciães, trazendo um pouco da visão institucional e também da sua experiência de um homem casado e feliz há mais de 43 anos. Que maravilha, Roberto! Sejam muito bem-vindos aqui ao Prev Papo. Bom, meus queridos, eu queria começar aqui esse nosso papo falando sobre casamento, sobre casais, sobre relacionamentos. Aliás, esse episódio é muito importante para quem vai casar, para quem também está casado, né? E eu tenho uma dúvida muito comum. Nos relacionamentos, tem aqueles casais que gostam de deixar o dinheiro todo junto do casal. Tem aqueles que preferem, você cuida do seu dinheiro, eu cuido do meu dinheiro. Tem aqueles casais em que os dois decidem as coisas em conjunto e aqueles que um assume a dianteira das decisões. Se vai viajar, se vai fazer isso, se vai fazer aquilo. Qual que é o segredo para se viver em paz? Tem uma forma de você lidar com as finanças no casamento de uma forma tranquila e pacífica? Vou começar pela Magda. Obrigada pela pergunta. Mais importante do que a forma em si, né? Qual é a forma, se vão pagar as despesas de forma separada ou se vão fazer um planejamento juntos, é a combinação, né? Eu tenho vários exemplos, o nosso é um deles, né? Que a gente senta desde o início do nosso relacionamento, assim, e combinamos de que forma essas questões seriam trabalhadas. Então, eu te confesso que tem certas coisas que, ao decorrer da nossa vida de casal, me surpreenderam, como, por exemplo, né, a primeira vez que nós fomos conversar sobre finanças foi logo após o nosso curso de noivos. Isso, que eu achei sei. assim, vou fazer esse curso de noivos, né? Tu acha assim, né? Que coisa mais chata e tal. Só que a gente aproveitou várias dicas. E um dos assuntos que veio foi justamente esse, né? Um relato de um casal dizendo, olha, a gente não combinou antes, deu tudo errado, né? E aí nós decidimos, então, sentar e conversar sobre finanças, que a gente não tinha falado profundamente sobre o assunto. E às vezes também é uma coisa meio delicada, né, Magna? Para falar, e nesse momento tem que falar. Isso. E aí, o Giancarlo abriu a planilha Excel dele quando eu descobri que meus próximos 30 anos de vida estavam planejados naquela planilha Excel, né? Então, isso foi surpreendente e é bacana. Você gostou? Isso. Gostei muito. Por quê? Porque eu não sou a pessoa que gosta de ficar endividada e tal, mas eu não tinha essa visão assim de longo prazo. Então, essa combinação, e aí o que aconteceu entre nós, assim? A gente sabia exatamente o que a gente podia gastar para cada coisa, para os aniversários, vamos fazer uma festa ou não, a gente tem condições ou não, e aí cada um tem a liberdade de gastar do seu jeito, né? Planejamento não é ser muquirana ou super econômico. É planejamento, é diferente, porque tem gente que confunde isso, né? Sim, a gente tem uma palavra que a gente usa bastante lá em casa, que é combinação. Combinação. A combinação serve para nós com os nossos filhos, serve para nós dentro da família. Então, a gente tenta sempre combinar as coisas. E aí, seja nessa parte de finanças ou em outros assuntos, a combinação, ela estabelece o norte. Então, como vai ser a nossa combinação de finanças? A gente sentou e a Magda disse, eu gosto de
preparar as coisas, eu gosto de fazer os eventos, eu gosto de estar envolvida. E eu disse, eu tenho uma planilha de 30 anos, né? Eu sou atuário, para quem não conhece, a atuária é um pouquinho de matemática financeira com estatística, então a gente gosta de ficar projetando o futuro. E aí a gente combinou o seguinte, então a gente reserva um pedaço do nosso orçamento para poder fazer todas essas atividades. E o orçamento também tem que funcionar para ter uma reserva, para poder pagar bem as contas, para ter a projeção para as crianças, para os filhos, como é que a gente vai organizar tudo isso. E a gente foi dividindo, organizando, e aí todo ano sempre a combinação deu certo até hoje. Nunca tivemos nenhum problema. Nossa, e Roberto, 43 anos de casado. Bastante, né? Bastante tempo. Não, eu vivi várias fases, né? A fase inicial, não existia o Excel, né? O máximo que existia na época era um DBase, né? O DBase 1, né? Que muita gente nem ouviu falar. Então, a gente não conseguia fazer esse planejamento, tá? Estruturado numa planilha Excel. E não tinha planejamento no início, tá? Mas o que a gente foi percebendo ao longo do tempo, que a gente dividia, né? Você paga determinadas contas e eu pago determinadas contas. Também não deu certo, né? Então, chegou uma hora que a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, um de nós vai ter que controlar. E aí eu assumi esse papel de controlador, mas não na essência da palavra, né? Na essência de planejamento do que a gente estava pensando do futuro. E logo, é lógico, vieram os filhos, né? Então, aí você é obrigado a fazer dar uma estruturada nesse processo, porque até o segundo filho eu planejei, tinha que ter uma distância de 4 anos do primeiro. Por quê? Eu estava pensando já na faculdade, né? E depois, no terceiro, aí o espaçamento foi maior, foi de mais de 13 anos. Mas isso também fez parte do nosso planejamento. Agora, mas o mais importante é que minha planilha ela tem mais de 70 linhas. Tudo ali está previsto. Aniversários, despesa de Natal, IPVA, seguro de carro, e vai gasolina, faxineira, jardineiro. Então, está tudo ali previsto. Gente, eu não tenho planilha, eu preciso fazer. Ah, mas é importante sim, sabe? Porque você não vê só aquele momento. Eu consigo ver o que vai acontecer anos na frente. A minha planilha ela tem uma previsão de 5 anos. Então, eu sei o que vai acontecer com a nossa vida financeira nos próximos anos. E é lógico, né? E você também que tem que ter um certo conhecimento de planilhas, né? De Excel. Mas isso também, se você pegar aí na internet, você vai conseguir facilmente algumas aulas para você estar fazendo essa implementação. Eu aconselho, assim como no casamento, finanças também, você tem que fazer uma parceria, tá? E a parceria é com a sua esposa, e não com somente a sua esposa, uma parceria com seus filhos. Eles têm que entender o valor, tá, daquela conquista que a gente está tendo ao longo dos anos. Nossa. Tá? Então, essa experiência que a gente passa aí ao longo dos 43 anos. Se você não começou ainda, comece, porque você vai perceber a diferença quando você visualiza o que está acontecendo. Porque, normalmente, as pessoas têm o pensamento na receita, né? E elas esquecem um pouco da despesa. Se um lado está gastando e o outro também está gastando sem um planejamento, com certeza no final aí você vai ter um problema sério, né? Porque receita e despesa não vai casar. Então, E são quantos filhos, Roberto? Eu tenho 3 filhas. 3 filhas. 3 filhas. E a Magda e o Giancarlo, além de casados, tem quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos e são sócios da Mirador Atuarial.
e trabalham juntos. Gente, isso é intenso, né? 24 horas por dia. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vocês conseguem dividir bem a parte do trabalho com a parte de casa, doméstica, assim? Sim, é uma coisa que todo mundo nos pergunta. Não é? Eu não como é podia que vocês deixar, gente. conseguem ficar 24 horas Mas por dia, né? Na empresa, assim, os assuntos que a gente trata são bastante diferentes, né? Mas, sabe essa coisa da combinação? A gente bate muito nessa tecla, porque eu acho que ela é essencial no relacionamento do casal, né? Então, eu que sou da área de comunicação e marketing, eu sempre digo que a comunicação é um negócio que não é às vezes, o que mais aparece, mas é que nem o fermento do bolo, é o que faz as coisas crescerem, darem certo, né? Enfim, então, muito diálogo, muita combinação, né? E cada um fazendo aquilo que faz de melhor. Esse eu acho que é uma outra coisa interessante. Se tem alguém que gosta de gastar mais e outro que gosta de gastar menos, então vamos combinar o quanto se gasta e ponto. Eu preciso muito da minha independência. Eu acho que as coisas são juntas, tudo que a gente faz é absolutamente junto, mas, por exemplo, eu gosto de saber o quanto eu posso gastar sem ter que estar pedindo amém para ninguém, né? Para isso que eu trabalhei, para isso que... Claro. Né? Então... A sua independência, a sua liberdade. Exatamente. Você quer poder ir no salão, quer poder fazer a unha. Exatamente. Né? E ele respeita muito isso. E da mesma forma, eu respeito a planilha Excel dele. Tá. Dá para entender? Oh. Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, um X de dinheiro para comprar uniforme para os filhos. É aquilo, a gente sabe. Então, não preciso me preocupar em passar limites ou não. Eu tenho um tanto para fazer uma festa de aniversário. Eu não preciso me preocupar. Eu tenho a minha autonomia e tal, mas é uma autonomia combinada, né? A planilha Excel dele, né? E todos os planejamentos e tudo que a gente tem que fazer no dia a dia da família. Muito bom. Olha, a gente falou aqui de planilhas, parceria, os filhos darem valor para tudo isso que a gente faz. E uma curiosidade que eu tenho, parece que nos casais geralmente tem uma diferença de perfil, né? Então, assim, dentro do casal é um que gasta mais, um é o que controla mais, um gosta de investir, um gosta de viajar. E aí são estilos diferentes, e aí, claro, entra aquilo do combinado. Eu acho que você ia falar isso, né? Como que faz para que o dinheiro não se torne um campo de batalha? Roberto, como que a gente pode começar? Então, foi o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Sempre no casal tem um perfil que é mais controlador, né? Em casa, eu sou mais detalhista, tá? Mas, se a gente for fazer uma viagem, quem faz todo o planejamento da viagem é a minha esposa, é a Ana Lúcia. Então, ela planeja tudo. E depois eu só vou perguntando assim, então, Ana Lúcia, quanto que a gente pode... Quais são os valores dos hotéis? Então, ela fala X. Bom, eu falei assim, bom, tudo bem. Então, quantos dias nós vamos ficar nos locais? Refeição. Então, tudo isso já está indo no planejamento da viagem, está indo para a planilha. Então, eu sei exatamente quanto que eu vou gastar numa determinada viagem. Mas vamos fazer o seguinte, vamos sentar e vamos planejar de como isso vai ser feito. É isso. E quando você fala também, quando você estende isso no campo institucional da Sabesprev, você percebe bastante essa diferença de perfil. Tem gente que a gente atende, nem sabe quanto ele tem no patrimônio, que está lá, né, na Sabesprev. Tem gente que você tem que fazer uma atualização cadastral. Às vezes uma pessoa falece, esse tipo de coisa, você vai ver se a pessoa tinha dependente, esse tipo de coisa, a pessoa não indicou dependente. Então, quando a gente fala em planejamento na economia doméstica, a gente tem que perceber, tem que observar também e se preocupar em conhecer, tá, as proteções que esse casal tem com relação a seguro, com relação à previdência. Planejamento sucessório, exatamente. Né? A gente falou então, até aqui já. essa preocupação. Mas isso é lógico, tá? É perfil, né? Então,
você tem que ver qual é o que desenvolve o melhor papel aí no casal. É isso. Roberto, você também, Giancarlo, você também tem as suas planilhas e tudo mais. Como que você vê essa diferença de perfil num casal? Como que você acha que dá para por exemplo, muita gente não fez curso de noivos, muita gente, eu fiz curso de noivos e até o padre falou, vocês combinem quem vai limpar o fogão. Olha só, ele fala, quem vai levar o lixo, sabe? Combinem as coisas, e foi muito interessante isso. Como que você vê isso quando tem uma diferença dentro do casal, e é normal ter a diferença, porque a diferença também é salutar, como que a gente consegue balancear isso? Sabe, tem uma característica quando a gente fala de gestão de despesa, que a gente, às vezes, se alguém for conversar comigo com a Magda, vai dizer assim, a Magda é mais gastadora. E aí a gente pode pegar a nossa planilha, nossas simulações e vai olhar assim no ano, quem acabou gastando mais por tipo de despesa. E é bem possível que eu esteja no topo lá, porque eu vou dizer assim, quem sabe a gente troca de carro? Quem sabe a gente faz algum investimento diferente. E a Magda gasta mais, mas o tipo de gasto dela, o tipo de despesa é diferente do meu. Uhum. E isso, quando a gente está pensando num planejamento, também é importante a gente entender que existem os gastos normais, mensais, que estão dentro de luz, aluguel, condomínio, essas coisas. Tem aqueles gastos esporádicos e tem aquelas urgências. Caiu o celular no chão, quebrou. Aconteceu. Se não tiver uma reservinha lá, não tiver como trocar o celular, vai ter que pedir um financiamento. Quem é que vive sem celular hoje? Eu vou ter que arrumar um dinheiro de algum caixa separadinho ali para poder investir nisso. Então, é importante, quando a gente está pensando nas despesas ali, entender quais são as nossas despesas normais, quais são as extraordinárias, qual é a nossa margem de segurança, o que a gente tem de reserva para o futuro. Eu sempre gosto de brincar que a gente tem que cuidar do nosso eu atual e o nosso eu do futuro. Então, se a gente não tiver reserva, não tiver preparo, quem vai nos sustentar quando a gente chegar lá na frente? A gente não pode ficar dependendo de outros ou depender de alguma situação que a gente não tem controle. Então, é importante, dentro de planejamento, além das despesas, a gente poder pensar que precisa ter algum preparo lá para frente. Eu acho que é um pouco nesse formato que a gente trabalha nosso dia a dia, a gente tenta entender que tipo de despesas. A gente revisa uma vez por ano. Uma vez por ano a gente senta e dá uma olhadinha, olha, o que a gente tem para esse ano de projeção? Aí vocês sentam e conversam tem quanto que pintar tempo? Tem que pintar a casa. Uma conversa não, meia hora, porque é uma revisão. Tá. Porque, como o Roberto falou, quem não fez nunca, a primeira vez vai ser mais demorada e vai errar bastante. Tá. Na segunda vez, na terceira vez, já diz assim, não, esqueci de botar o IPTU, esqueci de botar o IPVA, esqueci de colocar alguma coisa que já é rotina e não estava no fluxo, né? Então, a gente vai se organizando cada vez melhor. Quando chega no momento, uma revisão por ano, a gente diz, olha, o que nós vamos ter para fazer o ano que vem? É pintar a casa, fazer uma viagem, organizar, a nossa filha vai precisar fazer um curso diferente, alguma coisa que a gente está se organizando para trabalhar ou vai criar alguma coisa diferente. Então, isso tudo está planejado. Normalmente encerra o ano e aí a gente começa o ano já com aquela combinação feita. Para o ano que vem, a gente sabe que a gente vai ter essas reservas aqui necessárias e assim, é muito tranquilo depois. E eu só acrescentaria um detalhe, a gente não se endivida, né? A não ser que a gente for fazer um investimento e tal, a gente não se endivida. Então, por exemplo, isso eu acho uma dica legal, que é uma coisa que a gente faz no dia a dia que eu acho legal. A gente quer fazer uma viagem grande. Eu não quero abrir mão de fazer determinadas coisas nessa viagem. Eu não quero deixar de ir no museu tal, não quero deixar de andar na gôndola tal, não, eu não quero. Então, assim, se for necessário ficar um tempo maior economizando, eu prefiro, a gente se organiza para juntar o dinheiro e tal. E quando a gente for fazer essa viagem dos sonhos, ela ser dos sonhos mesmo. Vai para Veneza, falou da gôndola. Então, eu acho que é uma coisa bacana, né? É diferente tu te dar um empréstimo para ir viajar, que depois tu vai ter uma parcela que tu não vai nem conseguir descontar direito ali do teu salário. Então, essa lógica do planejar, economizar e gastar nessa ordem, eu acho que é uma coisa que também é um pouco de segredo, assim, de sucesso.
muito bom. O prazer não pode virar um terror depois, né? Exatamente. E poder fazer justamente esse gosto, né? Quero andar de gôndola. Isso. Porque se você for sem se planejar, você vai chegar lá e não sei, acho que deve estar uns 100 euros andar de gôndola. Aí você vai falar, ai não, 100 euros? Nossa, quase 700 reais? Ai, não vou andar de gôndola. Mas quem viaja não pode, você não pode... Não pode ficar converter, né? Quem converte... Não converte, não se, não se diverte. Né? Aí meu marido sempre fala pra mim. Não, porque você pensa assim, gente, aqui ó, $20, não sei o quê. Aí você multiplica por 6, por R$120. Sim. Como, sim. né? E aí, eu quero perguntar mais uma coisa para vocês em termos... O Giancarlo falou sobre futuro, que você pensa no seu eu do futuro. E aí, vocês conversam sobre aposentadoria? Por exemplo, é um tema. Ou vocês deixam esse assunto para depois, um dia a gente vê isso, ou não. Vocês também conversam e pensam sobre este tema, porque vai ter um momento que talvez dê aquela diminuída, né? Ou vocês preferem nem tocar no assunto? A gente fala muito. Até como atuário, o atuário ele está sempre trabalhando com plano de aposentadoria, na construção de futuro. E a gente trabalha isso não só entre nós, mas com os nossos filhos. Então, a gente trabalha desde pequenininho, eles tendo o plano de previdência, tendo a reservinha deles, eles entendendo que aquilo lá não é para eles utilizarem para trocar de iPhone, é uma reserva que é lá para frente. E para nós, a gente sempre organiza, como a gente tenta fazer essas projeções para acertar como a gente vai se cuidar lá para frente, a gente já sabe mais ou menos quanto tem que ir fazendo de reserva todo ano, para quando chegar um determinado momento em que a gente for mudar de estágio de carreira, trocar a nossa carreira, a gente possa estar bem tranquilos de não depender mais tanto da atividade laboral para gerar renda e poder ter essa reserva que vai fazer a nossa tranquilidade. Então, precisa ter isso, tem que ter essa... E essa conversa com os filhos, ela pode ser em qualquer idade. É claro que se uma criança tem 10 anos, eu não vou estar falando de aposentadoria, mas eu vou dar dois exemplos práticos que eu acho que ilustram bem o que a gente está falando. Hoje o nosso filho tem 30 anos, né? Ele é uma pessoa que tem as suas reservas financeiras e ele fica doente se ele não tem dinheiro guardado. Ele fica doente. 30 anos? Ele tem 30 Achei anos. Que ele tinha 17. 17 é a menina. É a menina, isso. Nossa, mas vocês casaram muito jovens também, né? Depois a gente pode falar desse capítulo aí. Bom, e o que acontece? Dois momentos emblemáticos, assim. O Rafael, a gente fez plano de previdência para ele desde pequenininho, né? E essa é uma dica importantíssima, quem puder, né? E a lógica tem que ser a seguinte: trabalhe para poder ter um plano de previdência para os seus filhos desde pequenininho. Tu não precisa colocar grandes quantias, pode começar pouquinho, né? Além da criança guardar dinheiro, tu ensina ela a poupar. Então, quando meu filho tinha 10 anos, né? Quando o Rafael tinha 10 anos, ele chegou para mim e falou assim: eu quero comprar um Discman. Talvez as pessoas que nos ouçam aqui nem saibam direito o que é Discman. Discman era um aparelho desse tamanho que a gente colocava um CD ali para escutar música. E eu sei que eu tenho meu dinheiro, aquele da Previdência, eu posso tirar. Daí eu falei: pode, mas deixa eu te mostrar uma coisa. Sentei com ele no computador, abri o plano dele ali e falei: olha só, hoje tu tem esse dinheiro aqui, daí sobe. Ele falou: uau. Daí eu falei: mas deixa eu te mostrar uma coisa, se tu continuar poupando desse jeito, olha quanto é que tu vai ter quando tu tiver 55 anos. Ele ficou assim: o quê? Eu vou ser um milionário? Ele falou: não quero tirar, eu vou ficar. E hoje ele administra as finanças dele sob essa lógica, né? Ele não deixa de aproveitar a vida, ele não deixa de fazer essa, mas economiza porque para o futuro dele. Então, quando o Jean fala que é não só no presente, mas olhar para o futuro, e não só para nós, mas para os filhos também, é dentro dessa lógica. E ensinar a ter essa consciência, certo, Exato. Roberto? Com certeza. Todos os meus netos, eu tenho 6 netos. Olha. Todos eles têm previdência da Sabesprev. O mais novo tem 1 ano. Ele estava na maternidade, eu já estava fazendo o Já plano... deu de presente. Já dei de presente para ele o plano família Sabesprev. É importante. Isso daí é uma questão de educação, né? Educação financeira.
Infelizmente, a nossa geração, ela não teve, a gente não teve oportunidade de vivenciar esse tipo de experiência, né? Hoje, se você vai nas escolas, você tem lá uma Educação educação a financeira. disciplina tem. Então, isso é super importante. E isso começa lá atrás, realmente, com pouco, como a Magda disse, desde o comecinho, tá? Desde o momento que a criança nasce, você já tem que ter essa preocupação. É uma preocupação que quando você vai nos Estados Unidos, tá? É uma preocupação que os pais têm em realmente formar uma poupança para que essa criança no futuro consiga pagar a educação, uma universidade, esse tipo de coisa. E é legal que nós fizemos um filme, né, na Sabesprev com meus netos. Eu vi. E a gente fez um filme dizendo o seguinte, eu perguntava para eles, qual era o sonho de cada um deles? E foi muito legal, porque os sonhos deles eram muito diferentes um do outro, né? Mas ali já deu despertar para eles, tá? Da importância de realmente você fazer uma poupança. Então, o que a gente coloca, né? Pense sim em previdência, mas pense em previdência, coisa do futuro, de longo prazo. Não dá para você pensar em previdência avaliando assim situação atual, cenário atual, econômico, financeiro. Coloca lá o dinheiro, como a Magda disse. Se for R$50, tá? Esses R$50 daqui 30 anos, com certeza, ele vai corresponder aí a uns 50, 60 mil reais. Olha, que maravilha, né? Isso é muito bom. Agora, pensando assim, planos e liberdade, né? A gente falou de poder viajar, poder desfrutar dentro dessa viagem. A gente tem tentações no nosso dia a dia. E tem tentações e a vida também tá cara. Tudo tá caro hoje. O azeite tá caro, o café tá caro, né? Quanto mais uma viagem. Em casa tenho 3 filhos também, então a gente planeja uma viagem. Puxa, para ir para o Nordeste está saindo tão caro ficar uma semana. Eu falei, não vamos para o Nordeste, não dá. Então, como que também, além dessa viagem, das coisas planejadas e tudo mais, como que a gente pode se preparar para esses imprevistos que surgem no nosso dia a dia? Porque uma hora o imprevisto também vai estar contemplado na planilha? O imprevisto está contemplado. Tem uma frase que a gente pode utilizar nesse momento aqui de pensar as incertezas, né? A gente precisa ter reserva. E quando a gente tenta pensar em organização financeira, a gente tem o nosso gasto normal, tem aquele gasto de emergência, que é quando acontece alguma situação dessas. A gente tem o preparo para lazer, para viagem, para um planejamento diferente, algum sonho que a gente está realizando, e a gente tem que pensar no nosso eu do futuro. Olha quantas etapas a gente precisa fazer, né, para a nossa organização financeira. Mas a gente precisa entender também que a gente não tem sucesso financeiro em função de quanto a gente ganha. A gente tem sucesso financeiro em função de quanto a gente consegue poupar ou organizar as nossas despesas dentro da nossa receita. Então, eu posso ganhar 10 mil por mês, mas se eu gasto 11, eu não vou ter muito êxito, eu não vou conseguir formar uma reserva, não vou conseguir estar preparado para algum imprevisto. Se eu ganhar 50 mil e gastar 60 mil, vou ter o mesmo problema. Se eu ganhar 8 mil e gastar 6 mil, eu vou ter uma tranquilidade para realizar um monte de sonhos. Então, como é que a gente consegue acertar isso? É com cuidado, com planejamento, não se endividar para realizar sonhos. A gente tem que ir organizando a nossa vida financeira passo a passo. Se eu hoje atingir um determinado momento da minha vida, da minha carreira, com a minha família, com meus filhos, eu não tenho nenhuma surpresa que o meu filho chegue e diz assim, comprei não sei o que lá, pai, vai chegar para te pagar aí. Ele tem que entender que o recurso é o mesmo. Se eu tirar recurso dessa mão aqui para pagar alguma coisa, vai faltar para outra que não vai ser suficiente.
Então, a gente tem que fazer escolhas do nosso recurso, como eu uso o meu recurso de forma inteligente. Eu não tenho como gastar duas coisas que elas vão se reproduzir. Não, se eu gastei... esses dias a gente teve uma conversa dessa lá em casa com a nossa filha Camila. E aí ela disse, tu comprou não sei o que lá. Eu falei, não. Mas tu disse que ia comprar. Eu falei, não, porque eu comprei outra coisa aqui. Tá, e por que tu não comprou as duas? Porque eu precisei escolher entre elas, porque senão não tem dinheiro que vai brotar do nada. E esses pequenos detalhes, essas pequenas dicas, a gente vai construindo dentro da família e vai nos dando um conforto de que dinheiro não é um problema. Falar em dinheiro, falar em finanças, deixa de ser um problema quando ele é bem tratado, quando ele é bem explicado, quando ele é bem combinado, como é o nosso caso, né? Muito bom. E eu só queria acrescentar que, às vezes, a gente está dando exemplos aqui de viagens e tal, mas, por exemplo, a minha família, meu pai, minha mãe, era uma família de recursos escassos, não tinham muito dinheiro, né? Mas eles usavam a mesma sistemática, a mesma. E o que acabou acontecendo? Eles conseguiram construir uma vida boa, razoável, com plano de previdência. Quando meu pai morreu, a minha mãe ficou recebendo a pensão. Meu pai era funcionário público e a minha mãe era dona de casa. Quem cuidava das finanças era a minha mãe. Olha. Meu pai ganhava o dinheiro, mas a minha mãe é que cuidava das finanças, Que né? bom. E isso, então, independe, eu gostaria de ressaltar isso, independe do padrão Totalmente. financeiro da pessoa, porque às vezes esses tempos eu li uma estatística aí de que às vezes as pessoas que trabalham na área financeira, gerentes de banco, são endividados, né? Porque o dinheiro, ele não depende só da planilha Excel, ele depende de comportamento também, né? A gente é constantemente afetado por vieses comportamentais e todo um marketing, assim, que nos chama para o consumo, né? Então, são coisas que a gente tem que também discutir, assim, sobre esse assunto, porque muitas vezes não é a planilha que faz a diferença, e sim o comportamento. O né? comportamento, a história, né? A sua história de vida, saber poupar, saber guardar. Minha avó era professora aposentada e morávamos minha avó, meu avô, meu tio, eu e minha mãe num apartamentinho de 2 quartos, cozinha, banheiro. Eu fui tão feliz lá. E minha avó, professora do estado, meu avô era aposentado, ela vivia no cheque especial. E eu achava minha avó chiquérrima, porque eu não sabia o que era o cheque especial. Sim. Vinha descobrir depois de grande. E ela poupava, anotava. Davi, entrei no cheque especial. Quando ela falava isso, eu falava, nossa, minha avó. Sim, é especial, né? Imagina especial. o cheque. E eu acho que a minha família tudo conseguiu conquistar através de muito estudo, que assim, todo mundo estudou muito, e de guardar o dinheiro, de saber dar valor. E, às vezes, essa é uma preocupação que eu tenho com os meus filhos, porque hoje a gente tem uma condição que é tão diferente da condição que eu vivi quando eu era pequena. E a gente tem que passar isso para os filhos. Eu aprendi algumas coisas na prática. Pedíamos uma pizza para 5. Uma pizza para 5. Sim. Hoje, em casa, em 5, a gente pede 2 pizzas, às vezes pede uma pizza doce também. E aí, a gente precisa passar para a família a sensação de escolha, de importância, do valor de poupar, do valor de se pensar no futuro, né? Eu tenho muito essa preocupação, às vezes, com meus filhos, de falar, olha, você está recebendo essa mesada, mas não é para você vai lá e gasta, compra uma coisa no videogame, quer me matar eles quererem comprar alguma coisa dentro do jogo do videogame. Eu falo, gente, não é isso, sabe? Então, porque às vezes você aprende ali na dor, no dia a dia, a gente é forjado na nossa história, e aí não pode deixar o filho errar. A gente precisa ensiná-los. E por isso essa conversa sobre dinheiro, sobre planejamento, sobre fazer um plano de previdência. Não é, Roberto? Com certeza. Eu passo para minhas filhas. A minha filha mais... Eu estava até comentando agora há pouco. A minha filha mais nova, a Adriana, a gente abriu um estúdio, né, de Pilates. Então, ela tem as aulas lá de Pilates e também tem a parte... de consultório também, né? Agora, o que a gente combinou no começo? Olha, 20% da sua receita, você vai ter que guardar.
Isso. tá? E ela está fazendo exatamente... Hoje de manhã eu recebi já um WhatsApp. Pai, pode aplicar tanto, tá? Porque ela já calculou quanto que ela recebeu Que bom. e já calculou os 20% e a gente já vai aplicar. E uma coisa importante também é o que a gente está comentando aqui. As crianças têm que valorizar, tá, as conquistas que a gente teve. E a gente tem que passar para os nossos filhos, tá, e amigos, que essa conquista ela não foi fácil, não. Não foi. Porque ela foi, assim, foi super trabalhosa, com muito sacrifício. Hoje, é lógico, eu tenho 68 anos. Eu estou na fase seguinte de fazer agora as minhas viagens. Ai, que né? delícia. Porque você teve a fase que não sobrava absolutamente nada, porque só para pagar escola, educação, saúde, isso aí consumia grande parte da sua remuneração. Hoje não, hoje eu aproveito, né? Eu faço aí minhas viagens anualmente, né? Trago até chocolate para a galera aí, Que bom. tá? Mas é isso, mas eu acho a gente tem várias fases durante Isso. a vida, É. tá? Então, você tem a fase, sim, que vai ser duro, que não vai sobrar absolutamente nada. Mas o pouquinho que você conseguir guardar, com certeza vai contribuir para que você tenha uma aposentadoria, uma vida bem melhor na hora que você mais vai precisar. E você também não cria essa dependência da família, né? O mais legal é realmente você chegar nessa idade de 60 anos ou mais, né? Que a gente é novo ainda, né? 60 anos ou mais é muito novo. Muito novo. Mas você tem, assim, você não tem mais a preocupação, porque as etapas, elas foram vencidas no percurso. Então, agora, aproveite bastante, mas passe sempre essa experiência para os seus filhos, para os seus netos, porque esse é o aprendizado que eles têm que ter para que realmente, quando chegar na nossa idade, tá, eles tenham uma vida com qualidade, com saúde e assim, e com tranquilidade, porque o mais gostoso é você chegar na sua velhice e estar tranquilo e poder realizar, por incrível que pareça, os sonhos que eu elenquei durante a minha vida, eu vim realizar eles, tá, ano a ano, após os 50 anos. Tá? Então, hoje eu estou realizando sonhos que eu tive lá 20, 30 anos atrás. E deve dar Isso um é gosto, gostoso. É né? delicioso. É Um delicioso. valor, né? Um Sim, você sabor. valoriza. Você fala, caramba, eu consegui realizar mais um sonho. Mas cuidou bem do teu eu do futuro, né? Exatamente. Esse que é o grande segredo. E aí você ter um plano de previdência da Sabesprev justamente faz isso. Isso que o Roberto falou aqui pra gente. Você chegar numa idade que você está ali maduro e você não é dependente da família, né, de alguém que fique cuidando de você, e você não é dependente de ter que ficar, talvez, trabalhando para ter o seu sustento. Então, você tem justamente a tranquilidade. Então, essa por isso é fundamental você fazer o seu plano de previdência da Sabesprev. Não é o agora, é lá na frente, é o seu eu do futuro, é a sua vida, é a sua tranquilidade no seu dia a dia lá na frente. É como é bom, né, ter tranquilidade. Agora, eu queria que vocês falassem para mim uma coisa. O maior aprendizado financeiro que vocês tiveram, que vocês falaram assim, ok, nós evoluímos como casal e partimos... Porque você falou assim, Magda, antes até disso, você falou assim, eu conto para vocês como é que foi no começo. Porque o Rafael que foi? O Rafael foi um susto? Rafael veio de repente? Não, vocês fizeram o curso de noivos, casaram, e aí já veio o Rafael. Então, eu queria que vocês falassem desse aprendizado, dessa evolução como casal, e depois o Roberto, o Giancarlo também, o maior aprendizado como casal, para servir também para todo mundo que está assistindo aqui. Sim, tá.
Então, a nossa história, inclusive, eu participei de um livro que chama-se Mulheres na Previdência, que é a história de mulheres, né, na Previdência, e eu conto ali, a Carla da Sabesprev também participou, né, então é um projeto bem bacana, e eu conto ali um pouquinho da nossa história. Na realidade, eu sou 9 anos mais velha que o Jean. Então, quando a gente se conheceu, quando a gente casou, eu estava com 32 e tu estava com 23, né? Nossa! Então, Quando a gente se conheceu. Quando a gente se A gente conheceu, casou, isso. foi 2 anos depois. Né? Isso. Então, dito assim, né? Eu até hoje escuto várias piadinhas sobre isso, né? Que eu sou assaltante besta, etc e tal. Mas é coisa desse tipo. Mas, assim, então, eu já tinha o Rafael, né? Eu já tinha o Rafael. Ele tinha 4 anos de idade, né? Tá. E a Camila, sim. A Camila, quando ela veio, eu fiz né, nós fizemos muitos exames para ter um segundo filho e tal. E aí, quando o médico chegou para mim e disse: Olha, Magda, tu não vai mais poder ter filhos, porque tu tem um problema assim, assim, assado. Aí eu e o Gia começamos assim: então vamos organizar uma viagem assim, super top. Decidimos não ter essa coisa de inseminação in vitro e tal. E aí, o que aconteceu? Uns 3, 4 foi meses boa depois. demais, Não, né? a Magda teve uma gastrite. Isso, eu tive uma Não, achei que a gastrite. viagem tinha rendido o bebê. Não. Não, teve Eu uma tive uma gastrite. gastrite, fui no médico, ele começou a me deu remédio, comecei a tomar remédio para gastrite. Aí eu comecei a ter sono, eu falei, não, só um pouquinho, esses A gastrite sintomas tá eu estranha. conheço, né? Opa! E aí resolvi comprar um exame de laboratório, de farmácia mesmo, fiz e estava grávida. Então, de um minuto para outro, nós cancelamos uma viagem gigante e começamos a pensar no quarto de bebê, não sei o que. Trocamos Então, as despesas, prioridades né? também, Isso, né? o orçamento era o mesmo, a receita era a mesma. Que E a gente acabou bênção! escolhendo outra despesa. Né? Então, essa é uma história. Então, por isso que até quando o Roberto fala assim, que no começo, lá, quando os casais casam muito jovem, eu acho que eles passam por alguns percalços que não foi o nosso caso. Por exemplo, eu já estava super madura, super bem posicionada profissionalmente, né? O Jean... Quando o nosso relacionamento começou, né, eu era gerente e ele entrou na empresa como estagiário e depois foi sendo promovido. Então, é uma história diferente, mas a gente não passou por esses percalços, né? Primeiro, porque eu me casei com um atuário que tinha uma planilha que projetava a nossa vida para 30 anos. Você se apaixonou pela planilha. E eu já estava, assim, muito bem resolvida profissionalmente, financeiramente, né? Então, a gente pulou algumas etapas, talvez, que quando as pessoas são muito jovens e trabalham, que bom que elas possam escutar essas histórias e se inspirarem para não cometer, às vezes, erros que, na realidade, não precisam ser cometidos, né? E que atrapalham, que nem tu falou no começo, né? Realmente atrapalham e, às vezes, até terminam casamentos, né? Com certeza, porque, de repente, vocês teriam feito aquela viagem maravilhosa, você descobriu que tá grávida. De repente, se vocês tivessem uma cabeça diferente, você ia falar assim, amor, vamos curtir, Fazer tudo. vamos fazer tudo. Exatamente. Vamos festejar esse momento, né? Exato, vamos viver tudo que há para viver. E aí quando volta, aí você fala, peraí, mas quartinho, isso, aí começa a briga, A né? continha começa a aumentar. São suas escolhas, Exato, né? Exatamente. Tinha uma pessoa que falava assim, que às vezes uma escolha implica uma renúncia. Então, uma escolha, às vezes você vai escolher poupar R$100 num plano de previdência, é uma renúncia de você não ter R$100 aqui hoje, mas você vai ter de volta este dinheiro ali na frente. Exato. Giancarlo, agora sobre o seu conselho aí, né? Não, antes do conselho, o seu maior aprendizado? Porque a Magda falou desse aprendizado dela e o seu como casal, que você pode compartilhar. Eu acho que eu posso citar assim, um exemplo do que a gente presenciou. O Rafa era pequeno e a gente foi no mercado e aí ele disse, não, hoje eu vou comprar minhas coisas aqui. E aí ele comprou um salgadinho e um suco, e aí na hora de pagar, ele foi pagar e colocou assim para pagar, daí a gente falou para ele, não, mas isso, comentou que eram as tuas compras, então pode pagar. Ele olhou... Então, eu vou levar só o salgadinho. E ele aí... sabe quando a gente nota que aquele trabalho que a gente faz pensando em preparar para o futuro, para as dificuldades, ali fez todo sentido. Tá dando certo. Né? Tá dando certo. E aí a gente vê depois
a gente tem uma formação de educadores financeiros, né? E a gente começa a ver com a nossa vida vários exemplos legais de pessoas que pediram ajuda para se organizar, e aí a gente senta, tenta auxiliar no entendimento de receitas, de despesas, pensar em alternativas, em ajudar elas a repensar o contexto e poder se organizar. Então, poderia citar várias situações que a gente já teve, inclusive em família, e isso dá uma alegria muito grande de ver que a decisão financeira, o conhecimento de finanças familiar ou pessoal, ela pode ser construída. Não é que eu não nasci sabendo finanças, eu não aprendi finanças, mas se não aprendeu, sempre é tempo de aprender. Sempre é um momento novo, porque não é difícil. O difícil é o hábito. O hábito de mudar o nosso comportamento é que é difícil. Mas se a gente entender o que tem por trás disso e a gente começar a praticar ele, a gente começa a se transformar e a nossa vida vai mudando. Talvez não mude nos primeiros 6 meses, primeiro 1 ano e meio, tem que fazer um planejamento para mudar da onde a gente está para onde a gente quer estar, quer chegar. Mas a partir do momento que a gente vai mudando e vai transformando e as coisas vão se realizando e a gente vai percebendo isso é uma satisfação muito grande, pessoal, para a família, é um conforto para todo mundo. Então, para nós, eu acho que esse primeiro momento em que o Rafa abriu mão de uma coisa para não gastar todo o dinheiro dele, né, já disse assim, ó, acho que a gente está fazendo uma coisa muito legal para ele, né, como pais, assim, então foi esse momento que eu trazia, que eu acho que é legal. E Roberto, o maior aprendizado como casal, assim, que você vê que vocês cresceram juntos? Então, eu tenho um episódio muito interessante. A minha filha mais nova, Giovana, ela me ligou e falou assim, nossa, eu tô com uma confusão aqui financeira. Você me ajuda a gente organizar isso? Eu falei, pois não. Eu falei assim, então vem aqui em casa. A gente sentou, eu abri a minha planilha, tá, como modelo, e eu fui falando para ela quais são as linhas que você tem aí como despesa. E legal, ela fez exatamente isso. Outro dia a gente conversando, eu falei, e aí, e agora? Ela falou assim, não, agora sim, eu consigo ver exatamente o que está acontecendo na minha vida financeira. E eu falei assim, o mais importante é você pegar ainda uma parcela disso e guardar. Então, a mensagem que eu passo é o seguinte, que você ter essa preocupação com a educação financeira é uma preocupação de cuidado que você tem com a sua família. Então, eu acho que a maior experiência que eu tive foi essa, e eu percebi que realmente aquele cuidado que eu estou tendo com a minha família, ela está sendo um aprendizado. Eu acho que é isso que é mais legal. Maravilhoso. Eu queria só acrescentar uma coisa em relação aos filhos. Em relação ao casal, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é a combinação, é o respeito mútuo, né? É a gente realmente ter as coisas planilhadas e conseguir planejar. Mas em relação aos filhos, tem uma coisa que eu percebo que faz muita diferença, que é o exemplo. Porque, assim, ó, se a Magda disser que tem que poupar, se a Magda disser que tem que ter um plano de previdência, se a Magda ou se o Jean tiver que... Mas eles enxergarem na gente um comportamento completamente diferente, isso tudo vai por terra, né? Então, essa coisa do exemplo, eu acho que ela é super vital, assim, para que os filhos olhem para ti, brilhe um olho, e quando eles conseguem fazer, brilha o olho deles também, porque eu estou conseguindo economizar, porque eu estou conseguindo guardar dinheiro, e isso vira um prazer, por incrível que pareça, tá? Vira um prazer, tu vê aquele teu dinheirinho crescendo ali, né? Demais. No teu plano de previdência, tu ir olhar o teu saldo lá e ver que ele está crescendo, vira uma coisa bacana, assim, uma conquista, né? Então, eu só queria acrescentar essa coisa que eu acho muito importante em relação aos filhos também. Com certeza. Exemplo é tudo. As minhas 3 filhas, Michele. Giovana. Eu tenho a Juliana, tenho a Adriana e tenho a Giovana. Tá. As 3 têm a planilha delas de Excel. As 3 fazem lá o orçamento. Tá? É lógico, né, que elas têm perfis assim completamente diferentes, né? Tem gente... A do meio é pão duro, Adriana. Mas é pão dura mesmo. Agora, a Giovana, no Natal, eu falo para elas, olha, vocês têm X de presente. A Juliana fala, não, vocês escolhem.
A Adriana demora para escolher. Nossa, é uma eternidade. A Giovana, Nossa. daqui 5 minutos, ela já tem a lista dela. É Então, engraçado. para a gente ver, né, a diferença, é a mesma educação, tá? Mas são pessoas completamente diferentes em termos de comportamento, de consumir, né? De consumo. Então, eu passo essa história justamente para a gente ver que você pode dar a mesma educação, Uhum, tá? Mas as pessoas são é diferentes. verdade. Né? Achei muito bacana essa colocação dele, realmente, porque, por exemplo, acontece a mesma coisa conosco. O Rafael sempre foi muito controlado, muito controlado. A Camila já não é tanto, mas ela sabe poupar. Então, assim, ó, independente Importante do isso. comportamento deles, os dois aprenderam a poupar. Os dois têm dinheiro guardado, os dois sabem o valor do dinheiro. E eu acho que outra coisa bem interessante, os dois sabem a diferença do eu preciso e eu quero. Né? Que era uma coisa que a gente sempre batia. Olha, muito Precisa bom. ou quer? Porque às vezes diz, eu preciso de um iPhone novo. Opa, como assim? Precisa ou tu quer um iPhone novo? Então vamos ver como é que é. Então isso é outra coisa que é um conceito assim que se tu conseguir ensinar a diferença do preciso e do eu quero, facilita mais o diálogo e as negociações e combinação, né? Muito bom, gente. Muito bom, aqui a gente falando sobre isso, sobre diferença de personalidade, eu vou pensando lá nos meus também, é absolutamente diferente a mesma criação. E pensando sobre o eu do futuro, da gente se planejar, a vida traz imprevistos e a gente tem que estar planejado para os imprevistos. Porque eu tive gêmeos, então eu tive um filho, depois fui ter o segundo, vieram gêmeos. Então aí, nossa, aí é tudo em dobro, né? Você aproveita um berço do primeiro filho, mas aí você tem que comprar mais um berço. É o carrinho, mas é outro carrinho. E tudo vai assim. E a previdência vai ser muito importante para eles no futuro, né? Esse plano aqui de previdência vai ser muito importante para o futuro deles. E a personalidade completamente diferente. Mesmo gêmeos, assim, é uma coisa de louco aquilo. Gente, que papo incrível, que papo gostoso. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo conversando, mas eu queria uma última reflexão. Agora é aquele conselho para quem quiser organizar a vida a partir de agora. Falar assim, não, em casal, quero organizar minha vida, quero organizar minhas finanças. O primeiro passo, o que a pessoa tem que fazer? Bom, eu já anotei aqui que eu vou fazer minha planilha, né? E agora, Giancarlo, para você, o primeiro passo como casal, primeiro conselho que você dá e o seu fechamento aqui no nosso breve papo. Reserve 1h30 do seu domingo para sentar e combinar que isso vai ser feito. Tem que começar. E tem que começar da melhor forma, que é dizendo, vamos fazer? Se o casal estiver disposto, porque às vezes não dá certo. Às vezes um quer conversar e o outro não quer. Uhum. Às vezes um quer falar de quanto eu gasto ou quanto eu recebo e o outro não quer. Se um quer e o outro não quer, não vai dar certo. Os dois têm que estar na mesma página e, a partir daquele momento, começar a se organizar, fazer o levantamento de despesas, o que tem de remunerações ou de ganhos extraordinários. Às vezes alguém tem um imóvel que aluga e gera uma renda, alguma coisa assim. Mas precisa tomar a primeira ação, que é sentar e combinar que vai ser feito. E no meio dessa combinação, a gente tem que lembrar o seguinte, é receita menos despesa, né? Se eu vou mexer no lado da despesa ou da receita, não importa, não está fechando a conta, eu tenho que fazer fechar. É simples assim, né? Então, às vezes, a despesa fica complicado mexer, tem que aumentar a receita. Não é possível aumentar a receita. Nós já tivemos exemplos de casais que tiveram problemas sérios financeiros, sérios, e conseguiram retomar o patamar anterior. Por quê? Porque no momento da crise fizeram a continha, receita menos despesa. Vamos ter que tirar nossos filhos da escola particular e colocar na escola pública um ano. Isso. Enfim, era o que tinha para fechar a conta, né? Uhum. Que eu estou citando esse exemplo porque é o exemplo que qualquer pai menos quer na vida, é mexer na educação dos filhos. Né? Então, ele procurou uma boa escola, né, da rede pública, tirou os filhos
da privada e colocou na pública. A conta fechou, eles se recuperaram, né? A situação de desemprego se reverteu, voltou. Agora, imagina se, né, sem reserva, sem horizonte de fechar essa conta, tu acumula dívida. Então, pega empréstimo, né? Então, a combinação, mais esse cálculo bem simplinho, assim, receita menos despesa, eu acho que vai aumentando a possibilidade do sucesso. Só estou pensando agora em como fazer minha planilha Excel, sabia? Minha planilha, colocar tudo lá, porque realmente não faço. Então, olha, eu vou te dizer o seguinte, a planilha Excel é uma excelente ferramenta, mas ela, na minha opinião, pelo menos, ela é uma ferramenta. O que mais importa? Esses dias eu peguei um Uber, né? E o rapaz estava me falando, algum tempo atrás eu fui demitido, comecei a fazer Uber, não sei o quê, mas eu sempre tive a minha reserva de emergência, eu sempre me organizei financeiramente, daí eu fiquei curiosa, né? Eu falei, e como é que tu te organiza financeiramente? Só um pouquinho. Ele falou, abriu o porta-luva e tirou um caderno que era dessa grossura aqui, tá aqui, ó. Tudo que eu ganho, que eu gasto, tá aqui. Olha aqui como ele me deu o caderno para ler e eu olhei aquilo. Então, assim, ó, o comportamento, a vontade de fazer vai muito além da planilha Excel, tá? Sim. Então, se tu não tem ainda planilha Excel, mas tu tem toda esse teu comportamento, né, em função de entender que é importante tu controlar tuas despesas, de tentar aumentar tuas receitas, enfim, eu acho que isso vale muito mais. O que é importante colocar nesse papel, vamos dizer no caderninho, né? Quem está em casa, muita gente não vai saber ali até fazer o Excel. Põe no caderninho o quanto ganha. Perfeito. Né? E aí coloca gasto, água, luz, telefone, gás, tudo. Streaming. Meu marido é 40 tipos de streaming, Spotify, YouTube, eu não assino nada disso. Mas aí o carro, daí tem que botar o combustível, gasolina, tem escola, que colocar o seguro, gastou o IPVA, a manutenção, Gente, vai a ser do multa tamanho dessa que vem de mesa. vez em quando. Isso tem que multa. estar no pacote. Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes tem uma pessoa que não domina a tecnologia. Sei lá, alguém está trabalhando e até, por exemplo, assim, no chão de fábrica, não trabalha com computador, é um super técnico de uma determinada máquina lá, mas ele não trabalha com computador, né? E ele fica pensando assim, nossa, eu não tenho como fazer essa planilha Excel. Vai no papel. Esse não é o mais importante. O importante é todo o raciocínio que tu desenvolve para criar a planilha Excel, tu pode criar no papel também. Então, que isso não seja um impeditivo. No caderninho, só isso. com a linha. Exatamente. Caderninho. Era primoroso o caderno do nosso motorista de Uber. Quando eu olhei o caderno aquele, eu falei, não acredito. Eu falei para ele, parabéns. E daí ele me perguntou o que era a Previdência, onde é que ele podia fazer. Tipo assim, super interessado, né? Era um rapaz que devia ter, não tinha 30 anos. Que né? bom. Então, uma pessoa que tinha o pensamento ali. Esclarecido. Exatamente. Nossa, você falou uma coisa, Magda, eu lembrei da minha primeira planilha Excel, né? Que realmente ela tinha receita menos despesa. Mas aquilo não estava adiantando muito. Aí eu acrescentei uma linha chamada resultado operacional, né? E aí eu falei assim, bom, aí eu comecei a enxergar se faltava ou se sobrava no mês. Mas aí eu acrescentei uma outra linha na minha planilha Excel, que foi o resultado operacional acumulado. Aí eu consegui enxergar exatamente o que ia acontecer no futuro. Eu não via só o presente, né? Eu comecei a ver o futuro também. Mas o que eu gostaria de deixar é que nem todo mundo tem essa facilidade para fazer uma planilha Excel. Então, a gente coloca aí a Sabesprev, tá? No momento que você realmente pensar em fazer isso, nós temos profissionais lá na Sabesprev que podem ajudá-los, tá? A fazer todo esse planejamento. E temos também no nosso site disponível lives que tratam sobre educação financeira, esse tipo de coisa. Então, se você tem dificuldade, procure a Sabesprev, que a gente com certeza vai conseguir ajudar vocês a tomar esse primeiro passo aí rumo ao planejamento familiar. Eu acho que é essa
a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. E uma vida com tranquilidade, né? Olha, gente, a gente está encerrando aqui o nosso Prev Papo. Ai, foi muito gostoso. Acho que foi um dos episódios que eu mais gostei de fazer aqui com vocês. Falamos aí sobre casal, sobre segurança, sobre liberdade financeira, sobre qualidade de vida, sobre escolhas, sobre imprevistos, tentações, urgências, planilhas, combinados, tanta coisa que a gente falou aqui. Eu queria muito agradecer ao casal e sócios, um casal e sócios, o Giancarlo Germani e a Magda da Um Filme Germani, da Mirador Atuarial. Estão aí, casados, felizes há 23 anos. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo grande para os filhos de vocês. E aqui também quero muito agradecer ao presidente da Sabesprev, Roberto Afonso Anciães, que contou aqui, compartilhou seus aprendizados, sua história de vida. Um beijo para dona Ana Lúcia, parabéns pelas 3 filhas, pelos 6 netos, que família bonita, que gostoso, né, poder viver tudo isso. Você que está aqui com a gente, compartilhe esse episódio, né? Ali manda para o seu marido, amor, assista esse link aqui, não é mesmo? É bom compartilhar com os familiares, com os filhos, tudo mais, e acompanhe o seu futuro financeiro. Como é importante a gente acompanhar o nosso futuro financeiro, porque são dicas valiosas. Aqui a gente falou muito sobre experiência de vida, né? Sobre vivência, sobre a realidade. Curta o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, ouça também no Spotify e lembre-se, cuidar da sua aposentadoria é cuidar do seu futuro, da sua longevidade com tranquilidade. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!